Outro assunto interessante, nós estamos em plena época de campanha, por isso nós estamos fazendo aqui as entrevistas com os candidatos à vice-presidência. A descrença nos políticos atingiu níveis inéditos. Muito. Um levantamento do Instituto Locomotiva aponta o seguinte, veja bem, 93% dos eleitores não se sente representado. 93% da população do país está falando para os congressistas, vocês não nos representam, é um negócio grave. Mas por quê? Segundo o Instituto, está relacionado com a corrupção. Gentilmente, nós estamos aqui com o jurista, ex-controlador-geral da União, o doutor Jorge Rage. Doutor Jorge, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. É uma satisfação participar com vocês, Heródoto. Estou à sua disposição. Doutor Jorge, 93% da população diz que não se sente representada porque tem algum grau de envolvimento com corrupção. O que a gente pode fazer para mudar esse panorama? Olha, Heródoto, me parece que nós estamos no momento ideal para influir no sentido de mudar esse panorama. Basta que a população tome em suas mãos, não é, a mudança, a modificação da composição do Congresso Nacional. O que acontece, lamentavelmente, a meu ver, em cada eleição, uma após a outra, é que as atenções se concentram exclusivamente na disputa dos cargos majoritários, presidente da República, governador, etc. Pouca importância se dá à eleição para o Congresso, como se fosse algo secundário. Ocorre que não é assim. No sistema democrático em que vivemos, pelo menos a partir de 1988, da nova Constituição, o Congresso toma os destinos políticos do país em suas mãos. E ele exerce o seu poder na tomada de decisões sobre quaisquer medidas de maior importância no país. Então, presidente nenhum que se eleja governará efetivamente sem a participação do Congresso. E como você sabe, nós vivemos num país com uma multiplicidade partidária pouco representativa ou quase nada representativa de linhas programáticas, né? A grande maioria dos nossos 35 partidos não representa coisa nenhuma. Acontece que resulta daí o chamado sistema presidencialista de coalizão, em que o presidente se elege, mas não tem maioria no Congresso, e depois começa a haver toda sorte de pagamento de preços políticos, para usar um termo mais elegante, né? Para não falar em barganhas, por conta de quê? De que a população, de fato, não elegeu um Congresso Nacional que a represente. Porque nós não podemos imaginar que os desejos, as vantagens, os ideais da população brasileira sejam aquilo que está hoje representado no Congresso. Daí porque eu advogo que é preciso dar muito mais importância ao Congresso Nacional. É um poder cuja crítica todos nós fazemos o tempo todo, mas quando está em nossas mãos modificá-lo, a gente não modifica. E aí eu me lembro daquela frase do nosso eminente, o mestre Ulisses Guimarães. Lembra que ele dizia, você não gosta do atual Congresso? Espere o próximo. Doutor Jorge, o senhor está chamando a atenção nossa. Você, olha, vamos escolher de baixo para cima. Primeiro eu vou escolher o deputado estadual, depois o federal, depois o senador, e vou deixar lá para cima o presidente, porque o presidente é mais fácil, são menos candidatos. Mas o que o senhor acabou de relatar em relação ao presidente e ao Congresso, isso se replica nos estados brasileiros, entre o governador e a Assembleia Legislativa. É exatamente a mesma coisa, ou não? Sem dúvida, com certeza. E eu estou chamando a atenção, escrevi um artigo sobre isso para o Congresso Nacional, porque, evidentemente, é aquilo de que depende os destinos da nação brasileira como um todo. Mas isso se reproduz nos estados. Claro, cada um com suas peculiaridades. Até porque alguns dos nossos partidos
são partidos de natureza muito mais regional do que nacional. É o caso, por exemplo, do MDB. O MDB em cada estado é uma realidade diferente. Então, as alianças e as composições de força que se verificam em cada estado são completamente diferentes, às vezes, daquilo que se vê no âmbito nacional. Nesta eleição agora, por exemplo, você vê partidos que são adversários ferrenhos no plano nacional, estão aliados em inúmeros estados. Então, essas peculiaridades todas existem, mas, na essência, o problema é o mesmo, tanto no plano nacional como no plano dos estados. Eu chamo a atenção para o plano nacional porque o país está num momento em que já se avançou bastante em questões relacionadas ao combate à corrupção. O Brasil conseguiu criar instituições e instrumentos legais que são recomendados internacionalmente, como a lei anticorrupção, como a lei do crime organizado, como a legislação da lavagem de dinheiro, mas ainda faltam outros projetos de igual importância que dependerão do próximo Congresso. Agora, há pouco tempo, um conjunto de entidades formulou um conjunto de propostas, são mais de 70 propostas de leis e de emendas constitucionais que seria necessário o país adotar para continuar avançando. E isso dependerá totalmente do Congresso que vai ser eleito agora. Sem dúvida. Doutor Jorge Raj, muito obrigado pela gentileza e pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu agradeço e cumprimento a você e os ouvintes do seu programa. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado.